as pessoas que chegavam atrasados e tivesse lendo a palavra de Deus ou fosse ministrar a palavra de Deus, eles tinham que esperar do lado de fora terminar. Então, eu aprendi muito isso aí. E isso eu carreguei comigo, coisa boa, né? Coisa que nós às vezes não reverenciamos. Queridos, nós estamos servindo a um Deus todo-poderoso. Ah, mas Deus é amor. Sim, mas Deus é amor, mas é justiça. E esse é o problema, né? O nosso problema é porque Ele é um Deus bom e um Deus santo. Ah, mas que problema tem de ser um Deus bom e um Deus santo? Mas Ele é um Deus tão bom e tão santo que Ele não suporta a maldade e a iniquidade. Esse que é o problema. Aí nós somos pessoas maus, pecadores, irreverentes. E aí, como é que faz? Diante de um Deus bom, um Deus santo, um Deus zeloso, um Deus de justiça. Não é? Bom, então, fique o máximo possível aí no seu lugar, ou ouça a palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa noite. Amém? Glória a Deus. Diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não percebendo, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Agora tem uma parábola aqui que eu quero ler também. A parábola do bom servo e do mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor se demora, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar conosco nesta noite, que a tua palavra venha ser, meu Deus querido, o alimento necessário que nós
estamos precisando ouvir, nos alimentar. Ó Deus, em nome de Jesus, toda carnalidade, Pai, caia por terra. E que o Teu Santo Espírito venha ser o instrumento nesta noite, para, Senhor, canalizar esta palavra, ó Deus, aos corações que aqui estão, e que eles venham, Senhor, ó Deus querido, sair daqui convictos que o Senhor é aquele que fala com a Tua igreja, que cuida da Tua igreja, que zela do Teu povo, que alimenta o Teu povo. Ó Deus, usa por misericórdia a minha vida nesta noite, Pai, que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Sente-se, queridos, por favor. Eu tenho uma lembrança de quando eu era infantil, isso acho que aconteceu mais ou menos aos 8 anos de idade, 9, que uma lembrança interessante. Nós morávamos em um sítio, tínhamos uma família grande, meu pai tinha 10 filhos, mas ele e minha mãe, nós éramos 12. Nós éramos em 12. E tinha uma festa, em uns 3 quilômetros mais ou menos de casa, uma festa até católica, uma quermesse. E aí, meu pai era católico, todo mundo para a festa, né? Só que até os 8 anos de idade eu ainda não sabia o que era um calçado, que era a gente andava descalço, né? No interior, a gente andava descalço. E meu pai disse assim, olha, você vai com um tio meu, eu tinha um tio meu, e ele vai comprar hoje um sapato para você. Eu falei, puxa, eu fiquei numa alegria terrível, porque até aquele dia eu não sabia o que era calçar um sapato novo para você ir para a quermesse. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Meu pai me deu o dinheiro para o meu tio e ele comprou para mim um quichute. Quem lembra de quichute? Ixi, tem bastante gente que conhece quichute. Os mais jovens não sabem muito o que é isso, né? E ele comprou um quichute. E eu vim, da cidade para casa, era uma distância também de uns 4 quilômetros mais ou menos. Meu tio vinha de um jipe. E da estrada na minha casa tinha 1 quilômetro mais ou menos. E aí quando viemos já à noite, e estava tudo escuro. E aí meu tio parou na entrada da minha casa, ele morava mais para frente. E ele disse assim, olha, acho que o pessoal está lá na sua casa ainda, porque meu pai tinha deixado assim uma lamparina acesa, alguma coisa assim que reluziu lá, não tinha energia elétrica em casa. E eu disse, tá bom, eu vou daqui, tio, pode deixar. Tinha uns 9 anos. E fui, né? Mas fui correndo, com medo, né? Já estava escuro. E a minha surpresa foi quando eu cheguei em casa e não tinha ninguém mais. E aí, estava tudo escuro, né? Aquele negócio de lâmpada acesa, de lamparina, era tudo uma impressão. Estava muito escuro. Meu pai tinha muitos animais. E eu grito daqui, grito dali. E eu sozinho. E aí então eu resolvi, com quichute na mão ainda, né? Resolvi ir para a quermesse, para a festa. Eu deduzi, eu falei assim, tá todo mundo na festa. E eu peguei e saí no meio do milharal, cortando o caminho, para chegar nessa festa numa escuridão terrível. Mas isso ficou muito marcado. E aí quando eu cheguei, né, minha irmã meio que pegou lá o quichute e a gente levou para a beira da fogueira e eu coloquei o quichute e ficou tudo certo. Mas isso ficou muito marcado na minha vida, porque eram tantas pessoas na minha família e eu fiquei para trás, sozinho, no escuro, não tinha ninguém. Então, eu sempre, não tem muitas coisas que a gente recorda da infância, né? A gente acaba esquecendo. Então, isso foi uma das coisas, né? Que assim, que me deixou, não fiquei traumatizado, porque nem se ouvia falar nessas coisas lá, né?
Se brincasse, ainda apanhava ainda do pai e da mãe, né? Mas isso ficou muito marcado, porque eu fiquei para trás. E hoje eu quero falar desse assunto, querido, um assunto onde vamos falar um pouco sobre isso, e ficar para trás. E a verdade é que esse texto que nós lemos, Mateus 24, Jesus ele se preocupava em ensinar as pessoas. E a maior preocupação era ensinar sobre o reino de Deus. E ele sempre falava sobre o reino de Deus, das coisas que aconteciam, das coisas que aconteceram, que aconteciam atualmente, e das coisas que iriam vir. E esse texto, este ensinamento foi bem nos dias já que Jesus ia ser preso e crucificado. E ele então, é claro, procurou ensinar o máximo aqui aos seus discípulos, aos apóstolos, que ele estava ali doutrinando. E ele falou então aqui de coisas que estavam por vir, profecias que estavam por vir. Algumas delas já aconteceram, mas a maioria delas ainda não aconteceu. E uma das coisas que este texto deixa muito claro é o arrebatamento da igreja e o período pós o arrebatamento, que se dará depois do arrebatamento, que será um período de grande tribulação, um período onde haverá sofrimento tão intenso que nunca se houve em todos os lugares ou em todos os tempos na humanidade. Mas nós não vamos tratar deste período, porque até mesmo nós talvez não viveremos esse período. Pode ser que sim, pode ser que alguns de nós ainda passará por este período, mas eu não gostaria que você passasse. Eu gostaria que você não vivesse esse tempo de tribulação, que você pudesse ser arrebatado antes deste tempo de tribulação. Então, eu quero falar exatamente sobre o arrebatamento da igreja. Arrebatamento. Diga assim, arrebatamento da igreja. Parece que é um assunto meio quadrado, um assunto meio que esquecido nos altares. Um assunto que ele vai ao longo do tempo, assim, perdendo a força. Mas por que isto, não é? Sendo que ainda não aconteceu. Bom, eu quero falar aqui algumas coisas sobre o arrebatamento. Por exemplo, Jesus falou que aconteceria este evento, o que aconteceria, o que antecederia este evento. Ele não marcou dia e nem hora, mas ele falou algumas coisas. O que antecederia, Mateus 24, versículo 3 a 8, diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da comunhão do século, ou da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, queridos, nós vemos aqui, e eu gostaria que você abrisse seu coração para o entendimento desta palavra, que Jesus ele deixou um sinal. Ele não falou quando seria o fim. Esses dias eu fui
tempo desse eu fui evangelizar um irmão meu, que não era crente, e eu comecei a falar para eles, olha, os sinais do fim, os sinais da volta do Senhor, é guerras, rumores de guerras. Aí ele disse assim, bom, tudo bem, mas isso acontece desde os primórdios, desde quando o homem foi criado. Eu disse, é verdade, mas qual a intensidade? Que intensidade que foi, ou que vem sendo, por exemplo, os terremotos, porque haverá terremotos. Jesus disse assim, olha, antes da minha vinda, vai vir terremotos, vai ter terremotos. E eu fui ver um pouco sobre os terremotos, e desde o princípio que tem terremotos, dos 50 últimos anos, houve mais terremoto, muito mais terremoto, do que em todos os tempos de 50 anos para trás. Então, os terremotos estão intensificando, os sinais estão aí. Nós vemos terremotos no Haiti, por exemplo, que matou 300 mil pessoas. Nós vemos, em Lucas, fala assim que os homens vão ficar tão afligidos por conta das águas dos mares. Nós vemos, um tempo atrás, maremoto que matou mais de 200 mil pessoas. A terra está pipocando, por todos os lados, terremotos. Por todos os lados, tremores de terra. No Brasil, houve tremores de terra. Terremotos, guerras, querido. Nunca se ouviu falar tanto em guerra. Nós estamos no século 21. Onde a tecnologia foi dominada pelo homem de uma tal forma que a gente fica assim pasmado do que a tecnologia hoje faz. E nós vemos as guerras acontecendo constantemente, na Síria, no Afeganistão, no Paquistão, em todos os lugares, guerras internas, as pessoas, nação contra nação, reino contra reino, guerras civis. Nunca se houve uma migração tão grande das pessoas do Oriente que estão vindo para a Europa. Nunca se houve. Todos os dias a gente vê nos jornais, querido, centenas de pessoas que são mortas, isso que eles falam, que são mortas tentando chegar lá na Grécia, tentando chegar na Alemanha, tentando chegar nos países da Europa. Guerras, por causa de quê? Fugindo das guerras, dos rumores de guerras. Vemos o rumor de guerra que hoje se instala no mundo e que o mundo fica assim, a gente não sabe, queridos. Mas as pessoas, o mundo, Estados Unidos, a Coreia do Sul, fica assim meio que, eles ficam aguardando, porque a Coreia do Norte, eles falam que tem bombas atômicas capazes de destruir, não uma cidade, mas um estado inteiro, um país inteiro, se não a terra inteira. E nós vemos eles ameaçando constantemente guerras, rumores de guerras, queridos, tremores na terra. Nós estamos vivendo, em texto em Lucas, fala de epidemia. Nunca houve epidemia tão grande como está havendo e está acontecendo nos dias de hoje. Esses dias eu estava vendo na televisão os americanos com medo de vir para cá por causa do mosquito da Zika. Mas o mosquito da Zika se instalou no estado americano e está em estado de alerta. Até microcefalia já foi constatado nesse estado. Está se espalhando. Ninguém tem controle, querido. Quando se levanta, se faz uma vacina para uma epidemia, já vem 2, 3, não é? Você vê aí, a AIDS até hoje não tem cura, o câncer até hoje não tem cura. Nós vemos tantas coisas aí que não tem cura. A medicina não é capaz de avançar do tanto das epidemias.
né? Esses tempos nós vimos o ebola lá na África, então todo mundo assustado, todo mundo com medo. Os sinais estão aí, querido. Jesus está voltando, Jesus está prestes a chegar. É sério isso. Nós temos que olhar para os tempos, nós temos que olhar para os sinais, não é? Jesus fala assim: olha, vocês são capazes de discernir o tempo no céu. Quando está vermelho, vocês dizem assim: ó, vai chover. Quando está assim, vocês dizem: ó, vai fazer sol. Vocês são capazes e não são capazes de discernir os tempos do fim. Então está aí, Jesus deixou aí, ele falou assim: ó, guerras, rumores de guerras, e nós vimos aí reino contra reino, nós vimos as epidemias que estão se instalando todo o tempo, né? Que estão vindo aí, que estão muito fortes, as bactérias, querido. Eu tive no hospital, fiz uma cirurgia no hospital, e o médico fica apavorado. Eu estava com a perna desse tamanho, inchada. Tinha acabado de fazer a cirurgia. Tinha passado a noite com muitas dores, porque eu pus placa no joelho. E aí o médico chegou no outro dia: você quer ir embora? Eu disse assim: como assim? Eu não estou legal não, estou muito ruim. Ele falou assim: não, mas é perigoso bactéria. É perigoso a bactéria. Eu falei assim, e aí ele me deixou para até um outro dia, né? Mas ele me enfaixou todo e falou assim: ó, vou deixar tudo enfaixado por causa da bactéria. Eu lá na fisioterapia, conversando com um homem, e ele disse assim: olha, eu fiz cirurgia lá no Hospital Alvorada, e eu peguei uma bactéria no joelho, eu quase morri, fiquei 22 dias internado, 40% do meu sangue ficou comprometido. E eu disse assim: puxa, mas como assim, meu? Eu fiz cirurgia lá esses dias. Ele falou assim: pois é, eu já estou aqui não sei há quanto tempo, meu joelho travou tudo, eu estava perfeito, eu estava bom. Uma bactéria, uma super bactéria. Então, algo assim terrível. Os hospitais, queridos, estão assim, é mais seguro você ficar em casa do que você ir para os hospitais, não é? É mais seguro você tomar um remédio em casa do que você ir para os hospitais no dia de hoje, porque as bactérias estão aí, queridos, estão proliferando cada vez mais, tendo mais resistência aos antibióticos, tendo mais resistência, e as pessoas morrem constantemente nos hospitais por causa das bactérias. Mas isso, querido, ainda não é tudo. E Jesus disse assim que deixaria os 9 sinais. No versículo 12, por exemplo, ele disse assim, diz assim, no versículo 11, ele diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por multiplicar a iniquidade. Jesus disse assim que os dias da sua vinda será como os dias de Ló. O que acontecia nos dias de Ló? O que aconteceu? Ló, os irmãos sabem que morou na cidade de Sodoma, e a cidade vizinha de Gomorra, ele morava em Sodoma. E os irmãos sabem que lá em Sodoma se instalou uma explosão da homossexualidade. Houve uma coisa assim tão perversa, tão imoral, que quando nós lemos a Bíblia que os anjos do Senhor foi lá para retirar Ló daquela cidade, aqueles homens daquela cidade queriam tomar aqueles homens para abusar deles. Então era uma sodomia, era uma perversão sexual terrível. Nós vemos também, queridos, que as filhas de Ló, por estarem contaminadas com tudo aquilo que aprenderam em Sodoma, depois tiveram incesto com o próprio pai. Então era incesto sexual, filha com pai, pai com filho, e assim não tinha regras, querido. E o que nós estamos vivendo hoje? O que nós estamos vivendo nos dias atuais? Essa explosão da homossexualidade. Nós não podemos nem falar muito mais, porque já estamos sendo perseguidos por causa disso. Veja que as Olimpíadas que nós tivemos aqui no Brasil, pessoas se declarando homossexual, atletas, pessoas de perfil que poderia ser um exemplo para os jovens, mas se declarando, aparecendo em público.
declarado homossexual. Pessoas que pervertidas, querido. Uma perversão, uma explosão. E o que antecederia, querido, o que antecede a vinda do Senhor, nós não podemos evitar isso. Tem que acontecer. Está acontecendo essa explosão do homossexualismo. Nós vimos um artista, esqueci o nome dessa artista, 85 anos, apareceu numa novela, duas artistas, apareceu no início da novela, 85 anos beijando na boca, umas velhas gagá, super endemoniada, terrível, sendo ali, se apresentando em uma televisão, querido, para as pessoas verem, o mundo ver, beijando na boca. É terrível, querido. Isso, querido, e o que está acontecendo hoje. Agora imagine a geração que está vindo aí. Imagine essa geração que está vindo. Imagina daqui 10 anos. Imagina daqui 20 anos, se Jesus não voltar até lá. As escolas hoje em dia, querido, já ensina, elas já têm decretos já correndo, tramitando no Congresso Nacional, querido, para tirar esse negócio de título de pai, de mãe, é para ser cuidador agora, não é mais pai e mãe. O Haddad tirou lá em São Paulo, ele por ser autoridade, prefeito, ele tirou o título de pai e de mãe. Não é o dia mais das mães, não é o dia mais dos pais, é o dia do cuidador. Onde é que nós estamos chegando, querido? Os sinais estão aí. Jesus está voltando, querido. Eu estava ouvindo uma pessoa falar, queridos, de duas crianças em uma escola. Duas crianças de 4 anos, eles estavam tomando banho, uma se esfregando e passando a mão nos órgãos genitais da outra. A mãe foi repreender. E ele disse assim, não, eles estão se descobrindo. Uma criança de 4 anos de idade, querido. Aonde nós estamos? A perversão, querido. Cuida dos seus filhos, ensina ele no caminho que ele deve andar, querido. Às vezes nós estamos aí, vai na natação, vai não sei na onde, e põe o filho aqui e ali e tal, querido. Mas nós não ensinamos. O dever do pai é ensinar o filho, não é professor que é para ensinar o filho, querido. Não é a internet, não é a televisão. Se você não ensinar, o sangue dele vai ser cobrado de você. Você tem que ensinar ele no caminho que ele deve andar. E Josué disse assim, olha, você tem que no levantar, você tem que falar a palavra de Deus para ele. Quando ele estiver caminhando com você, fala a palavra de Deus para ele. Quando ele for dormir, fala a palavra de Deus para ele. Querido, ensina a palavra do Senhor, ensina os princípios do Senhor para o seu filho, para a sua filha. Corrige o seu filho, corrige sua filha, vê o que ele está fazendo com o celular, vê o que ele está fazendo com a internet nas mãos. Cuida dele, porque o sangue dele, querido, você é que tem responsabilidade. Se você não ensinar, se você não cuidar, o diabo vai arrebentar com ele, vai levar ele para o inferno e você será o culpado. Nós estamos dias, querido, se você deixar a escola ensinar, ele vai ensinar errado. Vai ensinar errado. Tem que inculcar, querido. Falar da Bíblia. Falar das historinhas bíblicas para o seu filho, para a sua filha. Pôr na cabeça deles. Falar todo dia, repetir todos os dias, até ele enfiar na cabeça dele que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é amor, mas que Deus é justiça, que Deus também vai vir aplicar a sua justiça, que Deus também lança no inferno, que Deus também leva a pessoa para o julgamento eterno. Você tem que falar isso para os seus filhos. Estamos vivendo dias terríveis, explosão do homossexualismo na terra, sexo sem precedente, as pessoas já não têm mais pudor, as pessoas já não têm mais respeito uma pelas outras. Os jovens hoje em dia, querido, aí no mundão, e infelizmente a igreja vai se moldando ao mundo, infelizmente os jovens estão aí, às vezes nem conhece o namorado, já está dormindo com o namorado,
casado com a namorada, já está saindo, já está praticando intimidade, querido, com fulano, com ciclano, e isso tudo é errado, e isso tudo vai levar para o inferno, para uma condenação eterna. Não adianta, querido, nós alisarmos e falarmos isso e aquilo. Não adianta, querido, é isso mesmo. As pessoas não têm mais respeito pela palavra de Deus, o temor a Deus está acabando, porque Jesus está voltando, e Jesus disse assim: quando eu vier, será que eu vou achar fé na terra? Então, queridos, nós estamos vivendo esse tempo terrível. São sinais da volta do Senhor, sinais que precedem a volta de Deus, de Jesus na terra, sinais que precedem o arrebatamento da igreja. São sinais. Jesus está voltando, isso é fato. Falsos profetas. Nunca marcou-se tanto a igreja do Senhor como esses últimos tempos, com tantos falsos profetas, com tantas pessoas, querido, que já não tem mais a maçonaria, querido, está no altar da maioria das igrejas grandes e pequenas também. A maçonaria, querido, pessoas que estão no ocultismo, pessoas que não tem nenhum temor a Deus, a palavra de Deus, assumindo os altares, pregando, cantando. Nunca se ouve tanta apostasia como nos dias de hoje. Pessoas que estão aí, né, para se destacar, né, pessoas que estão aí, cantores, pregadores, que são pessoas verdadeiros artistas, movidos pela ganância, movidos pela prostituição, movidos por tantas coisas erradas, querido, tantas coisas erradas, mas estão aí, querido, o divórcio dentro da igreja, a prostituição dentro da igreja tem sido terrível, querido. Nunca se houve tempo como nos dias de hoje, como nos dias atuais. Tanto escândalo pipoca aqui, pipoca ali, pipoca lá, todos os lados. Você vai ver, é uma podridão terrível. E estão aí, e estão pregando, cantando, estão falando de Jesus, estão falando isso e aquilo, movidos por tantas outras coisas, menos pela palavra de Deus, pela verdadeira palavra de Deus. Então, são sinais, querido, sinais que estão aí todos os dias, no nosso dia a dia. Nós estamos vendo aí, né, todos os dias, Jesus está voltando. Diga assim: Jesus está voltando. Agora, vamos nos aprofundar um pouquinho. Quando se dará esse evento? No versículo 36 a 39, do capítulo 24, diz assim: em verdade vos digo, 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, queridos, nós vimos aqui, nesses versículos, que quando se dará esse evento? Jesus disse assim: olha, nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Apesar dele falar dos sinais, não sabemos nem o dia e nem a hora. Só que ele dá a entender que será num dia comum, num dia em que menos
nós esperamos. Sabe a história de Noé, querido? Noé, ele ficou 120 anos fazendo uma arca que Deus tinha mandado. E todos esses 120 anos, ele falava com as pessoas o que Deus tinha falado para ele fazer, que ia destruir a nação, toda a nação, ia destruir com um dilúvio. Só que sabe o que aconteceu? Ninguém acreditava. E quando você vai minuciar a história de Noé, você vê que uma semana antes do dilúvio, Noé entrou na arca. O Noé entrou na arca uma semana antes, mas ninguém acreditou no que Noé falava. Sabe que nós estamos vivendo esses tempos, queridos? Nós estamos vendo tanto tempo passando, não é por isso que vai caindo no descrédito. No nosso descrédito, no descuido. Poxa, faz tanto tempo que eu tenho ouvido que Jesus vai vir buscar a sua igreja, mas passou tanto tempo, desde quando eu era criança, e até agora nada. E vai caindo no descuido, querido. Mas nós nunca viu acentuados sinais como nos dias de hoje. Nunca vimos, de forma nenhuma. E será como nos dias de Noé: casavam, davam-se casamento, comiam e bebiam. Cada um tinha os seus projetos. Cada um ia para a igreja colocar diante de Deus os seus projetos. O seu casamento, a sua vida financeira. Ia colocar diante de Deus os seus projetos pessoais. Buscavam para si um conforto pessoal. Buscava para si, sabe, um conforto, uma condição melhor. Comiam, bebiam, davam-se casamento e casavam. Nós não vivemos hoje isso, querido. Quantas são as pessoas que vêm para a igreja, mas ele vem somente para buscar para si, pelos seus próprios projetos. Não, Deus é bom, Deus vai me abençoar, eu vou ganhar, eu vou ter, eu vou conquistar, eu vou formar minha família, eu vou me casar. E aí vai, e casa, e dá-se em casamento. E aqui Jesus fala assim, foi como nos dias de Noé: casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, cada um atrás dos seus próprios interesses, cada um atrás dos seus benefícios, daquilo que Deus pode dar, daquilo que Deus pode conceder, cada um atrás de buscar as suas próprias condições de sobrevivência melhor, para dar um conforto. Não, eu vou buscar um conforto, eu tenho que dar para o meu filho, tem que dar isso, tem que dar aquilo, o meu filho tem que ter isso, a minha família tem que ter aquilo, vamos nos alegrar. Nunca houve tempo, querido, em que as pessoas tanto se preocupam com o seu corpo físico, as academias estão cheias, os parques estão cheios, pessoas que buscando os seus próprios interesses, parece que busca, parece que nunca vai morrer na vida, busca as condições. Não estou dizendo que é errado, querido, mas nunca houve tempo em que as pessoas se preocupassem tanto com a sua saúde, tanto com o seu corpo. Nunca houve tempo, querido, que as pessoas buscassem tanto o esporte, tantas coisas mais, interesses pessoais, casam, dão esse casamento, vive como nunca Jesus vai voltar, como que se Deus fica alheio das coisas de Deus, fica rebelde às coisas de Deus. Nunca houve tempo, querido, em que as pessoas se preocupassem tanto com entretenimento. As pessoas se preocupam muito com entretenimento. Qualquer folguinha aqui em São Paulo, você pode ver as estradas, fica tudo lotada, tudo cheia. As pessoas querem sair, querem ir para a praia, querem comer, querem beber, querem se alegrar, querem descansar, isso e aquilo. As pessoas estão buscando sinais da volta do Senhor, sinais da vinda do Senhor. Nunca houve tempo assim, tanto tempo, o tempo que se preocupasse tanto, querido. Sinal da volta do Senhor. Casavam, davam-se em casamento.
A preocupação era essa. Quando se dará esse evento? Num dia comum. Num dia comum. Num dia desses aí qualquer. Qualquer dia desses, querido. As trombetas vão soar. As trombetas vão soar. 1 Coríntios capítulo 15, 52. Num instante, num momento, as trombetas vão soar. E num piscar de olhos. Muito rápido. Sabe quanto tempo é um piscar de olhos? Menos de um minuto, de um segundo. Menos de um segundo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Você pode ver lá. Num instante. Lá em Tessalonicenses capítulo 4 também diz assim, que ao comando do Senhor, soará a trombeta. Soará a trombeta do Senhor. E num instante, num piscar de olhos, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Os túmulos vão se revolver no mundo inteiro. Os mortos que foram mortos em Cristo, que tiver lá no mar, que nunca ninguém sabe. A Bíblia diz que até o mar devolverá os seus mortos. Num instante, aqueles que estiverem servindo a Deus com fidelidade vão ser transformados e vão ser levados para o céu, para um grande encontro com o Senhor. Haverá um caos, querido, muito grande. As pessoas que ficarem, imagine as mães que ficar e vai lá olhar o berço e o filho não vai estar. Imagine as mães que estão lá nos hospitais esperando receber seus filhos e os médicos vão nos berçários, não tem nenhuma criança, só está a roupa das crianças. Imagine, querido, o marido que ali sempre criticou a mulher que vai na igreja, os filhos que vai na igreja e falou isso e aquilo, e aí sumiu todo mundo. Você imagine a cabeça desse homem, você imagine a cabeça daquela mulher que não queria saber de Deus e que a filha ia para a igreja servir a Deus e aí sumiu todo mundo. Um caos vai se instalar, as coisas vão acontecer de uma forma tão rápida, querido, que as pessoas vão ser arrebatadas, né, dirigindo nos navios, nos aviões, e vão cair avião e tudo desgovernado. Vai se instalar um caos no mundo muito grande, queridos. Vai se instalar uma calamidade, as pessoas chorando, se suicidando, porque perdeu filho, porque perdeu marido, porque perdeu esposa, porque perdeu isso e aquilo, os entes, querido. Mas vai ser muito rápido, querido. E sabe quem pode evitar isso? Eu orando? Não, querido. Todas essas coisas têm que acontecer em todos os lugares na terra. Vai acontecer, quer você acredite ou não, quer você creia ou não. Jesus vai voltar, Jesus vai arrebatar a sua igreja nos ares, Jesus vai levar a igreja do Senhor para morar com Ele eternamente. Aleluias. Quem vai subir? Pois bem, quem será arrebatado? É claro que é a igreja do Senhor. A igreja é a noiva. Mas a igreja triunfante, sim, a igreja militante, a saber, a igreja composta na terra de todas as denominações. Dentro dessa igreja tem a igreja triunfante. Tem a igreja triunfante. E é essa igreja triunfante é que Jesus vai levar. Porque dentro da igreja visível tem a igreja invisível. Então, por quê? Porque dentro das igrejas, querido, tem os salvos e os condenados. Essa é a verdade. Não, é salvo e não salvo. Não, é salvo e condenado. Do que nós somos salvos? Da condenação da ira de Deus. Nós somos salvos da condenação da ira de Deus.
que será derramada no inferno. A ira de Deus. Nós somos salvos por intermédio de Jesus, porque Jesus, ele tomou sobre si a ira de Deus. A ira de Deus que era para cair sobre nós, caiu sobre Jesus. Mas aqueles que não creem, está sobre eles a ira de Deus. Então, o arrebatamento, querido. Para quem é o arrebatamento? O arrebatamento, primeiro, o arrebatamento exige santidade. Diga assim, santidade. Hebreus 11:6 fala assim, que sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem a qual ninguém verá a Deus. Só para aqueles que estão separados. Santidade significa separados. Separados do quê? Do pecado, do mundo, da injustiça. Separados do quê? Da imundícia desse mundo. Separados do quê? Da fornicação. Fornicação é sexo antes do casamento. Separados do quê? Separados da idolatria. Idolatria é tudo aquilo que assume o lugar de Deus na sua vida. Se o dinheiro for o lugar de Deus na sua vida, é ídolo. Se o seu filho estiver te impedindo de servir a Deus, é ídolo, idolatria. Se o seu marido, sei lá, quem for, diz assim, olha, aquele que amar mais pai, mãe, filho, filha, ou qualquer outra coisa, mais do que a mim, não é digno de mim. Idolatria. Tudo aquilo que está no lugar de Deus. Se a pinga é mais forte e você serve a pinga mais do que a Deus, é idolatria. O cigarro, a maconha, é idolatria. A idolatria, a mentira. Aquele que vive na prática da mentira, separado do quê? Da mentira, das discórdias, das contendas, do ódio. Então, só para aqueles que estão separados, não é para homem que está contaminado, querido. Sem santificação ninguém verá a Deus. Então é tempo de nós analisarmos a nossa própria vida, olhar para dentro da gente, se tem idolatria, se tem imoralidade sexual, se tem fornicação. Vai para o inferno, não vai subir, vai ficar no arrebatamento, vai ficar. O arrebatamento exige prudência, vigilância. Veja a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens fala do óleo, da unção de 10 virgens, que tem 10 lâmpadas, e todas elas estavam esperando o noivo. Só que aí o noivo demorou-se, e 5 delas que não tinha nenhuma reserva, não tinha unção, o óleo para a lamparina, ficaram. As 5 prudentes que tinham levado reserva, colocaram nos suas lamparinas a reserva do óleo e subiram. O arrebatamento é para quem, querido? É para aquelas pessoas que andam em comunhão com Deus, esperando Jesus, sim, mas em comunhão com Ele. Unção, óleo, significa comunhão, intimidade. Significa que você não está disperso. Arrebatamento é para aqueles que têm comunhão. E diante desta parábola nós descobrimos uma coisa interessante, que 50% daquelas virgens ficaram. E a matemática de Deus é mais ou menos isso, querido. Metade da igreja vai subir, mas metade da igreja vai ficar. 2 estarão num campo, um vai subir, o outro vai ficar. Duas mulheres estarão moendo, uma vai subir, a outra vai ficar, representando a igreja do Senhor.
Senhor. Está representando a igreja do Senhor, querido. Então, um sobe, o outro fica. 50% vai subir, 50% vai ficar. E eu quero que você suba, mas muito provavelmente muitas pessoas vão ficar por não dar ouvido à palavra de Deus. %50. E aí, a parábola das 10 virgens, os irmãos sabem, está lá no capítulo 25 de Mateus, né? O arrebatamento é para quem está envolvido com as coisas do Senhor. Veja no versículo 45 a 51, a parábola do bom servo e do mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar e a espancar aos seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, isso aqui é para nós que somos obreiros. É para os obreiros da casa do Senhor. Aqueles que foram chamados, separados, confiados nas mãos dele um talento, que foram entregues nas mãos dele. Você, quando Jesus vier e não achar você dando sustento para os seus conservos, antes fala assim: não, o Senhor vai demorar. Aí come, bebe, se diverte, cuida da sua própria vida. Não, eu vou cuidar da minha vida aqui, depois não é ver isso aí. E vai levando, vai empurrando com a barriga. Vai ficar, querido. Vai ficar. Você que foi confiado, separado, chamado para fazer algo para o Senhor, não pensa que vai ser assim, não. Não, eu estou fazendo aqui um trabalho para o Senhor aqui, e está tudo certo, e de qualquer jeito, empurrando com a barriga. Não, querido, vai ficar. Jesus vai vir, você vai ficar, vai chorar, vai espernear, mas não adianta. Só vai subir aqueles que estão com zelo, com carinho, com amor, se dedicando. Ah, queridos, vai ser surpresa para muita gente. A volta de Jesus vai surpreender muita gente. Outra hora eu vou pregar depois sobre a tribulação. Você vai ver o que está reservado na tribulação para quem ficar. Você vai ver o sofrimento. Você vai ver. Que aí, se você quiser porventura ser salvo, você tem que entregar a sua vida para ser morto pelo seu próprio sangue. Vai ser surpresa, querido. O grande julgamento. Aqueles que estão fazendo a obra, né? Fala lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 31, fala sobre o grande julgamento do Senhor. Versículo 31. Fala do trabalho, daqueles que estão envolvidos no trabalho. Fala assim: olha, eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e me vestiste, tive preso e foste me visitar, tive doente e foste me visitar. A igreja do Senhor hoje é tão egoísta que nós não estamos mais se importando com as pessoas, com os necessitados. Não estendemos mais as mãos para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam, para os pobres, para os doentes, para os enfermos. E aí Jesus vai falar para aqueles que fizeram, que se dedicaram, disse assim: vinde benditos do meu Pai, para o lugar onde está preparado. Mas a alguns ele vai dizer assim: afastai-vos de mim, porque não vos conheço. Mas como o Senhor não me conhece?
Como o senhor não me conhece? Porque eu estive com fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tive nu e não me vestiste. Tive preso e não foste me visitar. Tive enfermo e não foste me ver. Mas como assim? Como nós não fizemos? O senhor nunca teve nu, nunca teve. Quando vocês deixaram de fazer para um dos meus pequenininhos, deixou de fazer a mim. Jesus falando. Querido, é duro ouvir a verdade, a palavra de Deus. Não é fácil. Quando o Senhor tratou comigo nessa palavra, o negócio ficou feio, do meu lado. Porque é assim mesmo, querido. Nós estamos achando que é o oba-oba, que é só cantar e erguer a mão para o céu. É muito mais do que isso o reino de Deus, querido. Você que foi confiado em suas mãos, não faz não de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, todo mundo faz. Não interessa, querido, faz o melhor, faz para Deus, aplica todo o seu conhecimento, a sua inteligência, porque está cheio de gente, querido, que pega e fica naquele fogo de palha, e depois eu vou fazer isso e aquilo, depois abandona, larga, não fala nada, e acha que está tudo certo, está tudo errado. Se Jesus voltar, Ele vai cobrar das suas mãos, e você vai ficar para trás, provavelmente. Semana eu falei com o casal ministrando, um problema sério. Eu disse assim, falei, fui duro e enfático. Eu disse para ele, minhas mãos estão limpas diante de vocês. E eu quero falar isso hoje, queridos, para o arrebatamento da igreja, minhas mãos estão limpas, porque eu falei e estou falando aquilo que Deus me deu. Aleluias. Agora existe só 2 princípios na palavra de Deus, que está imbuído todos os outros: obedecer ou desobedecer, você que sabe. Você que sabe. Grande julgamento, querido. Aqueles que estão envolvidos nas coisas de Deus. E não é porque só aqueles que fazem, não, é aqueles que fazem para o Senhor. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 15, lá em diante, até o 23, fala assim, olha, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor. Mas ele fala sobre o caminho que é estreito e apertado o caminho, né? A porta é estreita e o caminho é apertado. E naquele dia muitos vão querer entrar por aquela porta e não vão conseguir. E muitos vão chegar assim, mas Senhor, eu profetizei no teu nome, eu fiz milagre no teu nome, eu fiz aquilo outro no teu nome. E ele vai dizer assim, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não adianta, querido, eu ter uma vida de duplacidade. Ser uma vida dupla. Servir a Deus e querer servir ao mundo. Servir a Deus e querer servir a mim mesmo. Ou eu sirvo a Deus ou vou logo para o mundo, porque aí eu não perco tempo. Não adianta fazer, trabalhar e viver às escondidas, praticando os pecados nas 4 paredes, quando fica sozinho na escola, no trabalho, rouba. Faz isso, aquilo, promove divisão, dissensão, picuinha, panelinha. Não adianta, querido, não, que eu faço isso e aquilo. Não adianta, vai ficar, querido. Só vai subir aqueles que faz para o Senhor de todo o seu coração. Quer o pastor veja ou não, quer as pessoas vejam ou não, quer a igreja veja ou não. Eu estou servindo é o meu Deus. Quer fale de mim ou fale bem ou mal. Eu estou servindo ao meu Deus e vou fazer o melhor para o Senhor. Aleluia. A grande pergunta é, queridos,
Se as trombetas do Senhor tocar no dia de hoje, você está preparado para subir? Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, não, que a gente não pode lançar dúvida sobre as pessoas, não sei o que é dúvida. Não, o meu intuito é lançar dúvidas na sua vida. É lançar dúvida. Você está preparado para o arrebatamento? Você iria subir no dia de hoje? Você iria às nuvens se encontrar com o Senhor? E se você morrer amanhã, essa noite, você está pronto? Você está pronta? Ah, eu acho que não. O que eu faço? Arrependa-se, querido. Se arrependa diante de Deus. Se dobre diante do Senhor. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, me ajuda. O que eu faço? Se arrependa, querido. É tempo ainda tem tempo de consertar. Jesus ainda não veio. Se arrependa, se lança nos pés do Senhor. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque, queridos, ainda que a Bíblia fala assim, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, Ele torna branco como a neve. Não importa o que você fez ou deixou de fazer no dia de hoje. Se hoje você quiser estabelecer uma aliança com Deus, se prostrar, se jogar na presença de Deus, se arrepender dos seus pecados e fazer uma aliança com o Senhor, Ele está pronto a te perdoar, está pronto a te deixar pronto para o dia do arrebatamento do Senhor. Aleluia. O que você tem feito com a sua vida com Deus? Jesus está voltando, querido. Tudo que nós temos nessa terra vai ficar tudo por aí. Aqueles filmes de arrebatamento que a gente assiste na televisão, na internet, aquilo lá não é nada, querido. Perto da tribulação, das coisas que vai acontecer. Aquilo lá não é nada, aquilo lá é só uma palhinha. Lucas 21:34. Meu médico disse que eu não podia ficar de pé, hein? Aleluia. Glória a Deus. Mas meu médico dos médicos fala assim, que hoje eu posso, aleluia. Lucas 21:34-36 diz assim, acautelai-vos por vós mesmos. Porque às vezes, querido, eu falei esses dias para um casal, eu falei assim, é muito fácil a gente querer mudar as pessoas, porque a gente olha só o defeito das pessoas, né? É fácil a gente ver o defeito das pessoas. Mas a única pessoa que nós somos capazes de mudar é nós mesmos. Você pode mudar só você mesmo. Você não pode mudar outra pessoa. Você pode mudar só você mesmo. Então comece por você. Acautelai-vos por vós mesmos. Cuidado de vocês mesmos. Antes de querer ganhar uma multidão, cuidado da sua alma. Cuidado de você, porque senão Jesus vem e você fica. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Para que o seu coração, querido, não fique embriagado com as orgias, não fique embriagado com as preocupações deste mundo, com a embriaguez deste mundo.
Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Acautelai-vos de vocês mesmos, porque às vezes você se prepara para tantas coisas, se prepara para isso, para casar, se prepara numa faculdade, fica 5 anos e não sei o quê, e quer ganhar dinheiro, e junta dinheiro para comprar uma casa, um carro, e depois quer isso e quer aquilo. Não sou nada contra disso. Mas que vocês não fiquem embriagados com essas coisas, porque quer você tenha ou quer você não tenha, Jesus vai voltar, e Jesus não vai levar quem tem ou quem não tem, Jesus vai levar aqueles que estão em comunhão com Ele. Se você está dormindo, se você está aí vivendo, cocheando em 2 caminhos, você está perdendo tempo, vai ficar para trás. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Acautelai-vos de vós mesmos. Para que o seu coração não fique cheio dessas coisas, e para que naquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Ah, querido. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vai vir. Para todo mundo. Todas as pessoas da face da terra. Vigiai. O que eu tenho que fazer? Vigiai. Vigilância. Vigiar, querido. Ninguém está vigiando mais. A vigilância é você ficar atento, se acordar de manhã. Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, estou aqui. Eu sou fraco, sou falho, mas pela tua misericórdia estou aqui. Me ajuda, me sustenta. E ficar vigilante, querido. Ficar olhando. Olha para o céu de vez em quando, querido. Vigia. O que eu tenho que fazer? Vigiar. Todos os dias. Porque o diabo está aí cheio de oferenda, com pratos recheados para te afastar, para te induzir, para te sobrecarregar o seu coração com as coisas desse mundo, de conquistar, de ter, de possuir, de grandeza, de tantas coisas. Então vigia, querido. A vigilância é necessária. Vigiai, pois a todo tempo. Que tempo? A todo tempo. Orando. Outra coisa que está meio fora de moda, né? Outro dia eu ouvindo um pastor, eu gosto de ouvir muito ele. Ele dá um ensinamento muito bom. Pastor tradicional. E a pergunta que fizeram para ele foi o seguinte: o que o senhor mais gostaria, que sente falta? Ele falou assim: de orar. Eu não tenho tempo para orar. Eu falei: como assim? Ele falou assim: é que eu tenho muitos congressos, muita coisa e tal, e eu levanto cedo, já saio correndo, e a minha oração é no carro. Eu vou orando, falando com Deus no carro. Assim, meu Deus, as pessoas que são homens de Deus, pessoas que se dizem de Deus, não tem tempo para orar. Por isso que os trabalhos de oração, por isso que Jesus falou: quando eu vier eu vou achar fé na terra. As pessoas não oram mais, não oram pelos seus filhos, não oram pela sua família. As coisas estão um caos, o cara está vivendo um caos terrível e não prostra diante de Deus. Esses dias eu falei com uma pessoa, falei assim, veio reclamando. Eu falei assim: sabe o que está faltando na sua vida? Deus. Você fala para as pessoas de Deus e você não tem Deus na sua vida. Você fala para as pessoas orar e você não ora. Você fala para as pessoas de ter comunhão com Deus e você está distante de Deus, tomando decisões todos os dias, sem consultar o Senhor. Você vai pagar o preço.
Por isso que a palavra de Deus fala assim, do que é que nós reclamamos, senão dos nossos próprios pecados. Toma decisão por si mesmo e tal, e depois quer falar com Deus. Que Deus não está nesse negócio não. Vai orar, se consagrar, jejuar na presença de Deus, para você tomar uma decisão certa, correta. Aí o Senhor vai te orientar, te direcionar. E às vezes, querido, o diabo prepara um laço tão grande que a coisa parece tão boa, que a pessoa nem se esquece de Deus. E aí ele cai no laço, cai naquele entranhado, emaranhado que nem uma aranha, não consegue sair mais e ainda reclama de Deus. O que nós temos que fazer? Vigiar em todo o tempo, orando, querido. Ora pelos seus filhos. Ora pela sua família. Ora pela sua própria vida, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Essas coisas vão acontecer, querido. Você tem que fazer isso para escapar do tempo da tribulação. E no dia que o Senhor for julgar, o dia do juízo, você está em pé diante do Filho do Homem. Queridos, o arrebatamento é certo. E a grande pergunta é, se as trombetas soarem hoje, você está pronto para subir? Você está andando em santificação, separado do pecado, da injustiça, da idolatria, da pornografia, da fornicação. Você tem perdoado as pessoas, amado o seu irmão. Como está o seu coração? Você tem se envolvido com a obra do Senhor, feito a vontade do Senhor? Você tem feito as coisas do Senhor para a glória dEle? Essa é a grande pergunta. Mas eu quero encerrar, queridos, com o versículo 28. Do capítulo 21 de Lucas. Que diz assim: mas é só tristeza, tribulação na vinda do Senhor? Não. Olha aqui. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Deixa eu falar para você que se dedica, que tem servido a Deus, que tem caminhado na presença do Senhor, e muitas vezes, querido, nós passamos mais dificuldade do que aquelas pessoas que anda aí toda tribulada. Às vezes passamos por situações, problemas, de enfermidade, de lutas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Para você que talvez já passou dos 50 e diz assim, poxa, está chegando o final. Estou indo para o final. Você que tem as mãos calejadas. Você, querido, que talvez é necessário e passa por problema que necessita de uma medicação constante. Deixa eu dizer uma coisa para você que é fiel e passa por perseguição, e às vezes a perseguição de dentro da sua própria casa, de dentro entre os seus, de dentro da própria igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você ver essas coisas acontecendo, exultai. Sabe o que é exultai? É dar alaridos de alegria, se alegrar, ficar alegre, feliz. Sabe por quê? Porque a vossa redenção está próxima. Ainda que a doença for crônica, querido, lá não vai entrar doença, você vai ser restaurado. Ainda que você não teve condições nem de comprar uma casa, mas deixa eu dizer uma coisa para você, lá tem um lugar preparado para você
você morar eternamente. Ainda que você, querido, querida, tenha passado por situações difíceis, de perseguição, de luta, de choro, de pranto, na presença de Deus, a sua redenção está próxima. Pode exultar, aleluia. O Senhor vai vir, aleluia, e vai nos levar para morar com Ele eternamente, debaixo, lá nos lugares onde o Senhor preparou. A redenção está próxima. Fica de pé, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Pode fazer um solo aí, mano. Vamos orar a Deus. Se você já entregou a sua vida a Jesus, é o primeiro passo, querido. É você receber Jesus na sua vida como Senhor, Salvador. Não é o suficiente, porque é só o começo. Depois você tem que perseverar até o fim. A Bíblia diz assim, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer fazer nessa noite, confessar Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente, para que naquele dia você esteja incluso naqueles também que fazem parte do grande encontro com Deus. Se você tem dúvida, que tem vivido, bispo, eu não sei não, se Jesus voltar, eu ainda não estou preparado. E você quer fazer uma aliança nessa noite com Deus, quer fazer um pacto com Deus, um compromisso, aliança e compromisso, para que naquele dia você esteja incluso também daqueles que vão ser arrebatados. Se você quiser, vem aqui à frente, sai do seu lugar, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Não deixa para amanhã não, querido. Ó minhas mãos, ó. Está limpa diante de Deus. Está limpa. E o orgulho vai ser um dos grandes motivos que muita gente vai ficar para trás. Pessoa que não reconhece, querido. Deus fala com ela, mas parece que entra no ouvido, sai no outro. Para mim, não tem problema. Se você quiser, venha aqui. Esse é o maior ato de um homem, de uma mulher, é reconhecer que ele é pecador e que ele precisa do Senhor, do arrependimento. Ele precisa do perdão de Deus, da ajuda de Deus. Aleluia. Pode vir, venha mesmo. Sai do seu lugar, não importa a sua idade, seu tamanho, o tempo que você tem de igreja. Jesus não vai levar em conta nada disso, nada disso. Jesus não leva em conta essas coisas. A única coisa que Jesus vai levar em conta é se você está perdoado dos seus pecados, está limpo. Quem habitará com o Senhor, diz o salmista, os limpos de mãos e de coração, e os quebrantados de coração. Quebrantamento é coração aberto. Vem, pastor, aqui.